noite a todos, todos os vigilantes, todos companheiros e companheiras aí do estado de Minas Gerais, porque também não do Brasil, né? Estamos aí, a primeira live do ano, a primeira live de 2021. Agradeço aí pela sua presença e espero que você tenha atravessado esse ano aí com muita saúde, com muita paz, e que 2021 seja um ano de sucesso, viu, companheiro? Estamos aí, essa vai ser a 17ª live nossa, que nós estamos aí com o objetivo de trazer aí o trabalhador mais próximo do seu sindicato, mais próximo da sua categoria. Então é importante que você participe, né? Nesse programa de hoje, nós vamos trazer algumas questões que no ano passado foram as mais pedidas pelos trabalhadores, né? Que é a questão do jurídico, dos processos jurídicos que nós tivemos. Estamos aí começando o ano de 2021 e espero que você fique conosco todo esse ano. E já deixando aí as nossas reprises do ano passado. Companheiros, nós também estamos agora, hoje, colocando aqui um quadro, que é um pouco da gente falar para os trabalhadores também, né? Muitas vezes os caras falam, o que o sindicato faz, o que o sindicato não faz nada e tal, mas não é, companheiro, o sindicato aqui tem muito trabalho, viu? Companheiros um dia puder ficar para ver, coisa aqui, bicho pega. E o nosso departamento jurídico, ele efetivamente é que reproduz um pouco desse trabalho nosso, né? Nós temos um departamento jurídico aqui, que entra com a ação individual e entra com nossas ações coletivas, né? Hoje a gente vai estar colocando um pouco aqui do tema das nossas ações coletivas, algumas, não todas, porque o universo é grande, né, das nossas ações coletivas. Então a gente vai colocar um pouco. Nós estamos aqui com a doutora Érica, né? Boa noite, doutora. Boa noite. Nós temos aqui algumas ações: Banco do Brasil Bradesco, Protex Caixa, CJF Bradesco, CJF Itaú. Doutora, fala um pouquinho para nós do nosso departamento jurídico e um pouco dessas ações aí que o sindicato tem. E se algumas já tiver resultado, porque muitas vezes o trabalhador fica meio chateado. Nossa, está demorando 5 anos, 4 anos. Mas, gente, aí é a justiça, não é? Sim. Então, boa noite a todos os vigilantes de Minas Gerais. Eu estou aqui hoje para poder falar um pouquinho com vocês a respeito dessas ações coletivas que a gente tem hoje. Algumas que já se encerraram, algumas que ainda estão em andamento e algumas que estamos agora, né, efetuando pagamentos, que teve liberação de valores. Bom, essas ações, né, que o Silva falou, para a gente falar um pouquinho, são ações que tiveram maior impacto, que foram maiores, abrangeram o maior número de trabalhadores e por ser setores maiores, né? Então a gente teve processo referente aos coletivos Sindicato, CJF e Banco Bradesco. Esse é um processo que foi ajustado em 2014. Abrangeu aproximadamente toda a base, né, do nosso sindicato em Minas Gerais. Desse processo, ele foi numa execução de aproximadamente aí 23 milhões, quase, tá? Entre 22 e 23 milhões. E praticamente já foram pagos todos os trabalhadores, né, que prestaram serviço e que estavam na época, quando encerrou o contrato com a CJF, e estavam no Bradesco. Trata-se de verbas rescisórias, né, que foram pela empresa CJF, que não foi quitada a tempo, em modo, na data certa. E aí nós tivemos um processo que teve uma duração até, a gente considerar por ser coletivo, pelo número envolvendo trabalhadores, de aproximadamente 4 anos.
A gente sabe que é longa a espera, mas infelizmente não depende só de nós, advogados, da diretoria. Isso é um processo judicial, a gente depende de uma pauta do juiz, depende de julgamento, depende da outra parte, como ela vai manifestar, recorrer ou não. Doutora, boa resposta da senhora. Só que muitas vezes o trabalhador fala, não, mas meu amigo entrou lá individualmente, foi mais rápido que... Mas nós estamos falando de 750, Sim. é toda uma demanda, né? A gente tem esse parâmetro, a gente não tem como referência. É claro que um processo individual, a tendência é que ele seja mais rápido, que ele se resolva mais rápido. Primeiro, pagar um trabalhador em um processo é um trabalhador. É em torno aí, vamos, por exemplo, 30 mil reais, 10 mil reais. Pagar 750 trabalhadores num processo é desembolsar naquele momento, de uma vez só, por exemplo, nesse processo, 23 milhões quase. Então, é claro que o banco, principalmente, né, os tomadores aqui do banco, não vão simplesmente, vão pagar aqui esse valor, eles vão tentar, eles vão usar de todos os recursos e protelar mais o pagamento, ganhar tempo para ter esse valor. Então, a tendência realmente é um processo individual ser mais rápido, por quê? É mais fácil você pagar 10, 15 mil do que milhões. Doutora, uma outra coisa importante também, individualmente, muitas vezes o trabalhador não coloca o banco porque fica com medo de ser mandado embora, né? Sim. Agora, quando o processo é coletivo, não vai mandar os 700 embora, né? Nós temos aqui os processos coletivos para justamente, nos setores, a gente sabe que a maioria dos trabalhadores, eles são reaproveitados. E aí ele não quer colocar, né, o nome dele numa ação trabalhista envolvendo o banco com medo de ter uma retaliação. A gente sabe que isso é proibido, que isso não deve ser feito, mas também a gente sabe que a realidade lá fora é outra, né? Então, os processos coletivos, eles ajudam os trabalhadores também muito nessa forma, de poder, em nome do sindicato, pleitear os direitos sem que o nome do trabalhador apareça como lá o reclamante. Então, dessa forma, a gente pode pleitear todos os direitos ali de verbas rescisórias, aqueles direitos que são homogêneos, que é o quê? São direitos que são devidos ali para todo mundo, ainda que em valores diferentes, em proporção diferente, a gente está falando dos mesmos direitos. Enfim, cesta básica daqueles meses, ticket, verbas rescisórias, né, multa. Mas a gente também, da mesma forma que a gente ajuiza o processo coletivo, nós podemos ajuizar o processo individual, como temos vários aqui. O trabalhador que não quiser, o vigilante que não quiser participar do processo coletivo, ele pode nos procurar para ajuizar o processo individualmente. Às vezes a gente recebe o questionamento, eu vou fazer através de um advogado particular, porque às vezes o trabalhador nem sabe que a gente ajuiza o processo individual. E ele ajuizando aqui, ele não vai ter nenhum tipo de desconto, honorários que é pago por ele não tem que ter contrato com o advogado, né? O sindicato presta essa assessoria, todos os vigilantes querem também entrar com uma ação individual, pleiteando qualquer outro direito. Bom, então aqui a gente teve esse processo CJF Bradesco, né? É um processo que já foi resolvido. A gente teve aí um período de aproximadamente 4 anos de duração desse processo. Praticamente todos os vigilantes já foram pagos. Caso algum trabalhador, algum vigilante que trabalhou no setor CJF Bradesco, né, que saiu aí em 2014, quando a CJF fechou, trocou o contrato do Banco Bradesco, saiu da CJF e foi para outra empresa, na época, não me recordo bem, mas teve Protex, teve algumas empresas assim, e tenha dúvida, né, se não recebeu e tudo, não consegue contato, entrar em contato aqui que a gente verifica, né, se está pendente algum pagamento. Um outro processo também, que foi grande, que a gente teve pagamento também em 2019, no ano passado, foi também CJF e Banco Itaú, tá? Então, Banco Itaú também
Este processo foi envolvendo aproximadamente 450 trabalhadores, tá? Também já foi quitado praticamente quase todos. No entanto, ainda temos 84 vigilantes que fazem parte dos halls, né, desse hall de substituídos desse processo coletivo, que ainda nós não tivemos contato. Nós não temos como, às vezes falam assim, o sindicato não passa nada, não sabemos a informação. Nós ajuizamos um processo coletivo para toda Minas Gerais, na base do nosso sindicato. Não temos, né, como saber que o senhor João trabalha lá no Banco Itaú, numa cidade. Nós não temos muito essa informação, não temos o contato. Então, por isso que a gente sempre pede aos trabalhadores que estão nessa situação, numa empresa, no processo, ligue para o seu jurídico. Nosso funcionamento de 8 ao meio-dia atende vocês com qualquer dúvida e saber acompanhamento de processo, né? Principalmente quem tem processo em andamento, que está em processo coletivo, liga uma vez por mês para saber como que está o andamento, fica sabendo o que está acontecendo, né? Para ter uma informação diretamente aqui da fonte, gente, porque aquele, o fulano ficou sabendo, o fulano que disse, que me disse, liga para cá, tira as dúvidas para saber do processo. Então, esse processo CJF e Itaú, que foi ajuizado pelo sindicato, também já foram feitos praticamente todos os pagamentos, tá? O pagamento foi feito em 2019, quando foi, né, levantados os valores, quando o juiz expediu o alvará e mandou pagar todo mundo, que chegou ao final, e ainda temos alguns vigilantes que faltam receber, tá? Atualmente também tivemos Protex, que foi outra empresa que, né, fechou as portas aí, deixou todo mundo sem receber as verbas rescisórias. Protex e Caixa Econômica Federal. Nós tivemos 2 processos. Geralmente a Caixa às vezes é dividida, né, pelos contratos, então às vezes costuma ter mais de um processo coletivo. É importante também saber em qual processo que você, o vigilante, se situa no processo coletivo. E outra coisa, saiu um processo coletivo, não quer dizer que o outro também saiu. Por quê? Os processos são ajuizados, eles são distribuídos na Justiça do Trabalho e eles podem cair em varas diferentes, com juízes diferentes, que vão ter outra pauta de audiência, outro ritmo processual, e assim vai. Por isso que às vezes sai um, não sai o outro, né? Então, a gente teve esses 2 que saíram em 2019, mais ou menos, né, aproximados assim, no mesmo rosto. Foram processos que foram ajuizados também em 2014, né? Tivemos êxito em condenar a Caixa Econômica Federal, porque hoje em dia a gente sabe que muitas vezes o órgão público ele está conseguindo ficar isento de condenação. Que é importante, a gente tem que ser comprovado que o órgão público, que seria Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e outros órgãos da administração aí, pública, se eles comprovarem que fiscalizou o contrato, a gente tem que atuar para conseguir ter a condenação do órgão público aí a favor para ele pagar essas verbas rescisórias que ficaram faltando pela empresa contratante, né, de vocês, pelo empregador. Então, nesse processo também, nós tivemos 2 processos, um com aproximadamente 180 vigilantes, outro com 40, que também foram, que ao total foram aí 5 bilhões, né, a condenação, e aí a gente teve também o pagamento entre 2019 e 2020, também contemplando todos os vigilantes da base territorial do nosso sindicato, né, em Minas Gerais. Nós temos aqui, atualmente, 2 processos que estão acontecendo alguns pagamentos, tá? Também Protex. E justamente nesse meio dessa pandemia, né, a gente conseguiu ainda um andamento processual, a gente sabe que a Justiça ela parou e depois todo mundo num período de adaptação voltou a funcionar, mas está funcionando de forma remota também, trabalho interno, nós não temos acesso à justiça fisicamente até, né, o momento. Algumas audiências estão acontecendo virtualmente e 2 processos também Protex
que foram feitos, chegou ao final e está sendo feito o pagamento, correspondente ao lote 8 e lote 6 do Banco do Brasil, tá? Então, esses processos nós conseguimos fazer um acordo parcial e aí o banco reconheceu os vigilantes que prestavam serviço para ele, tá? Não foram todos no primeiro momento e a gente começou a fazer esses pagamentos, tá? Os valores eles foram liberados, disponíveis para pagamento em setembro deste ano, 2020. São aproximadamente 414 vigilantes, tá? Lote 8, lote 6, aproximadamente 414 vigilantes que estão abrangidos nestes pagamentos. De todo, com muito custo, vou falar com vocês, porque com tudo fechado, o banco está fechado ainda, tá, gente? Todos os pagamentos, liberação de dinheiro e pagamento, ela aconteceu na Caixa Econômica Federal. E eu expliquei muito para os vigilantes que nos procuraram por causa de reclamando de uma certa demora de pagamento, mas a Caixa Econômica Federal, ela funciona, a agência que é pagadora, que libera alvará, que movimenta toda a Justiça do Trabalho de Belo Horizonte, ela funciona dentro do prédio da Justiça do Trabalho. E ela está fechada, não tem acesso a uma pessoa, a não ser, ela só atende os servidores da Justiça. Então a gente ficou dependendo, né? A gente depende do processo interno da Caixa Econômica para que a gente possa fazer esses pagamentos. Tá? Então, hoje a gente teve a liberação então, dos valores, né, da primeira leva de pagamentos. A liberação ocorreu em setembro. Os pagamentos começaram a acontecer em outubro, para todo mundo que passou as contas, estavam ok, passaram os dados, começou a acontecer em outubro, e hoje a gente está com uma pendência de pagamento, de quem não informou conta ainda, são 16 pessoas que faltam pagar neste processo. Então, considerando aí que o alvará foi expedido em agosto, do procedimento do alvará ser expedido até o dinheiro ficar liberado para pagamento aconteceu em setembro e os pagamentos para transferir para os vigilantes em outubro, a partir de outubro. Então, isso está acontecendo de uma forma mais diferente e mais lenta, mas em virtude de tudo que nós estamos passando aí no Brasil referente à pandemia e com todas as dificuldades de não ter acesso ao banco, né? Eu acho assim que os vigilantes que trabalham aqui, a gente está falando de setor bancário, eles sabem como que está o funcionamento e a gente, né, eles sabem como que, às vezes, a dificuldade desse acesso aos serviços bancários. A gente tem um outro processo também que está na mesma situação, tá, gente? Mas ele foi liberado recentemente, né, agora em outubro, que é um pagamento, que é o lote 12, também Protex Banco do Brasil, tá? Então, como eu falei, o Banco do Brasil, né, setorizado por lotes, então a gente tem alguns processos que tramitaram diferente, né, um e o outro. Então, esse também, agora, para quem já informou a conta, ele abrange aproximadamente 277 vigilantes. Nós já recolhemos as contas, muitos já passaram. Agora, o que a gente está esperando é o quê? Efetivar, através do banco, lá internamente, as transferências para a conta dos vigilantes, dos trabalhadores que já informaram. Então, a gente tem, que são os principais, maiores, são estes. Doutora, muito obrigado. E aí a gente entende, né? A gente algumas vezes o trabalhador liga aqui, doutora, meio, rapaz, o dinheiro já saiu lá, mas não está no meu bolso. Calma, gente, a pandemia, o banco está fechado, tem que mandar ir lá, pedir lá, ver se o gerente consegue fazer alguma coisa, mas o dinheiro está garantido, viu? Vamos ter mais uma calma aí, demorou um pouquinho por causa do processo que
que tramita da justiça, né? O processo é assim mesmo. Você viu aqui, tem processo com 700 trabalhadores, 450, então é um processo um pouco diferente daquele que entrou lá exclusivamente, né? Então, companheiros, mais um pouquinho de paciência. Aqui é companheiro que trabalhou nesse setor, né? É lógico, tem alguns que muitas vezes vem cá, acha que está demorando e quer desistir. E aí vai procurar outro advogado, esses não. Mas aquele que confiou no sindicato, ficou esperando, participou, pode aí, se não recebeu, pode aqui procurar o departamento jurídico, o nome dele estando lá, ele, se não recebeu, ele vai receber, companheiro. Então, aqueles companheiros aí, pode estar de 8 a meio-dia, ligando lá no departamento jurídico, né? Conversando com a doutora Érica Coco, lá tem o pessoal do jurídico lá que atende muito bem, vai atender e vai te dar a informação que você precisa. Então, vocês veem, esse aqui, ó, você viu aqui a doutora falando, só que ela falou, já deu quase 60 milhões que foi recuperado para os trabalhadores. Então, companheiros, é isso aí. Quem confia e quem acredita no sindicato, recebe, viu? Posso falar só uma? Sim, doutor, pode. Nós tivemos aqui, vigilantes, uma notícia, alguns nos reportaram, referente eu não recebi, uma advogada me procurou e falou que ia, né, me cobrar tantos por cento, ia fazer o processo andar para eu receber meu dinheiro no processo coletivo. Pessoal, eu quero alertar vocês, esses processos que estão sendo pagos, se o nome de vocês já está lá nessa listagem, confirmam aqui no nosso departamento jurídico, vocês já estão lá nessa listagem, vocês já vão ser contemplados. Não caiam nessa conversa que vai acelerar o processo e aí vocês vão pegar e vão pagar, às vezes, um valor para uma pessoa, simplesmente para ela não fazer nada, algo de vocês que já está aqui para receber. Tá? Então, tenham muita atenção, qualquer dúvida que tiver, pode ligar aqui no jurídico e a gente esclarece e não deixa a informação, não deixa a informação passar, não fiquem com dúvida, liguem para cá que a gente informa quem tem que receber, o valor que vai receber e a gente espera o mais rápido possível que, através do banco, essas transferências sejam feitas para a conta de vocês. Ok, doutor, então, ó, liga aqui no jurídico, hein? 3270-300. O nosso coordenador jurídico, mais a doutora Érica, vai estar aí falando aí os companheiros de mais alguns processos aí que estão aqui. O sindicato, você pode vir aqui que vai ser atendido. Porque, companheiro, os patrões estão cada dia mais audaciosos, tá? Querendo retirar direito dos trabalhadores. Então, vou passar aqui a palavra para o companheiro Vitor, que vai caminhar com essa situação do nosso jurídico. É com você, Vitor. Boa noite, trabalhadores e trabalhadoras. Nós estamos aqui com a doutora Érica. Bom, nós temos aqui dentro dos processos coletivos, né? Um processo que foi ajuizado em 2014, onde o sindicato, né, como representante dos trabalhadores, prestaram serviço para a CJF, dentro do Itaú e Caixa Econômica Federal. Então, é um processo que abrange aproximadamente 100 vigilantes, e esse processo, ele encontra-se no TST, né, no Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. Ele aguarda ainda, está concluído para julgamento. A gente sabe que no TST a gente tem uma espera maior do andamento processual, dos julgamentos, por a gente ter um órgão que está tratando aí de todo o país, todos os processos trabalhistas do país. Então, quando chega no TST, a tendência é que demore mesmo um pouco mais, principalmente, né, porque existem alguns recursos cabíveis nessa fase que os bancos, né, a maioria sempre utilizam de todos os recursos possíveis, uma forma de ter mais tempo, ganhar mais tempo, e o processo demora.
É claro que nós também temos a oportunidade de recorrer caso, né, seja uma decisão desfavorável para os trabalhadores, então a gente também tem que recorrer. Nesse caso, ele está lá aguardando julgamento, ainda não tem previsão, ele está lá desde agosto de 2019, né, então a gente tem mais de um ano aí que está no TST aguardando julgamento. Tá? Doutora, só quantos trabalhadores que abrangem esse processo? Aproximadamente 100 trabalhadores. Tá? Tem uma outra dúvida aqui, doutora, também, de um trabalhador que nos escreveu. Ele quer saber a respeito do VIC Banco do Brasil. É um processo que já está em andamento, já está quase no final? Sim. Como é que está esse processo? Sim. Esse processo ele já está na fase de execução, né? Então já houve a elaboração de cálculos por parte, né, do reclamante, nossa, através de um assistente contábil, a gente faz a elaboração dos cálculos, o juiz determinou para apurar o quê? O que é devido. O banco apresenta os cálculos dele, que entende devido, né? No caso aqui, VIC não apresenta, VIC, como todo mundo já sabe, né? Não participou do ato, fechou. Então, a gente tem aí a disputa entre o Banco do Brasil, que está tentando, discordando de valores. Por quê? Eles tentam pagar, já que tem que pagar o menos possível, né? Ganhar com isso daí. Então, esse processo ele foi ajuizado em 2013, tá? Ele já está na fase de execução. Como houve divergência de valores, então o juiz nomeia um perito contábil para poder chegar ao quê? Vamos ver quem tem razão, qual o valor que está correto, tá? Então, esse perito foi nomeado e o processo encontra-se com prazo para o perito para apresentar aqueles cálculos que ele apurar quando faz a elaboração. Por se tratar de um processo grande, é um processo que abrange aproximadamente aí 270 vigilantes, tá? Ele é um processo que, é claro, demanda mais tempo, né? Porque é feito um cálculo 1 por 1 de cada vigilante. Então, o perito requereu recentemente mais 20 dias para a elaboração desse cálculo. Então, o prazo foi deferido pelo juiz, mas ele está acabando. O prazo termina, né, para o perito no dia 19/11. Então, até o dia 19/11, o perito deve apresentar, e a gente espera que ele apresente estes valores. É o que a gente orienta aos trabalhadores, né, aos vigilantes que estiverem aí abrangidos nesse processo, que pode ligar para o jurídico de 8 a meio-dia, liga uma vez por mês, liga mais no final do mês, desse mês de novembro, para poder ter notícia se já foi apresentado o cálculo e saber qual que é o atual andamento. Então, é um processo que está nos finalmente. Finalmente, que eu falo assim, já está bem avançado, porque é uma fase de execução, né? Ainda tem alguns passos a serem seguidos e tudo, para poder ter, assim, a gente não tem valores ainda, mas, por estar na fase de execução, já tentando finalizar o quanto é devido para cada um, ele já está bem mais adiantado, né, que alguns outros que a gente tem, apesar de já ter quase 7 anos de processo. Então, você... Agora, doutora, só mais uma vez, pediu 20 dias para frente, agora nós também temos aquele problema, né? A justiça fecha... Mas é porque esses 20 dias, a gente já está contando que ele acaba agora dia 19 de novembro, o prazo do perito. Então, provavelmente, o juiz, ele tem algumas, pode fazer, abrir vista para nós e para outra parte, né, no caso o banco, para tomar conhecimento dos cálculos e manifestar. Então, como já estamos aí ao final e hoje os prazos são contados como os dias úteis, então pode abrir vista 10 dias para um, 10 dias para o outro, acaba que vai contar aí um período, acaba que a gente pode entrar no recesso, né, que ele geralmente começa a partir do dia 20 de dezembro. Então, nesse prazo de recesso, viu, trabalhadores, a gente, apesar de continuar, às vezes, trabalhando e tudo, os prazos, eles não são contados. Então, a gente tem uma suspensão aí disso. Então, esse ano, né, ainda temos andamento, a gente não tem previsão para pagamento esse ano, infelizmente, porque não dá tempo mesmo, porque o prazo ainda está na elaboração de cálculos. Tá? Ok. Doutora, nós temos aqui também um trabalhador que nos escreveu aqui, ele fala da AFEC, Ministério da Fazenda, mas eu gostaria que
ao terminar o AFEC Ministério da Fazenda, que a senhora falasse um pouquinho, porque muitas das vezes tem empresas que fecham, Sim. né? E o trabalhador, ele acha que, infelizmente, ele não vai receber aquele valor. Ele está com uma ação coletiva, mas ele acha que ele não vai receber esse valor. Eu gostaria que a senhora, depois que falasse desse processo AFEC Ministério da Fazenda, que a senhora passasse um pouquinho para a gente como é que procede isso. Tá. Esse processo é até interessante, Vitor, porque a gente falou só de empresas aqui, os processos coletivos de empresas, né, que já não existem mais, que já fecharam as portas e deixou todos vocês aí, né, que participam desse processo, estão aqui no hall sem receber. Nesse caso específico, a FEC Ministério da Fazenda, a gente tem duas coisas. A FEC, empresa que fechou, e o subsidiário, né, que é o órgão para qual que se beneficiou do trabalho dos vigilantes, é o Ministério da Fazenda, é um órgão público. Órgão público, diferentemente de banco, né, de setor privado, ele não paga de imediato. Por lei, para receber de órgão público, a gente recebe através de um precatório. Então, esse precatório é a forma como é feito os pagamentos dos órgãos públicos. O governo paga através de precatório. E aí tem toda uma regra, tá? Já estava previsto para esse ano o pagamento deste processo, tá? Porque o precatório ele tem que entrar no ano anterior, até 30 de junho, quando entra no orçamento, quando é liberado, para poder pagar no ano seguinte. Então, provavelmente, né, essa ordem de pagamento ela entrou no ano passado ou no ano retrasado para poder ser pago. A notícia boa é porque estamos realmente no final deste processo, tá? O processo já foi feito, já foi tribunal, para o setor de precatórios. O valor do pagamento do processo ele foi disponibilizado para a Justiça do Trabalho. Então, agora foi emitido o precatório. E aí o juiz agora, recentemente, foi agora essa semana passada, ele deu o despacho autorizando, na verdade o tribunal despachou autorizando o juiz da vara, né, aqui a gente é na 22ª vara, autorizando a fazer a liberação dos valores, tá? Então a gente está realmente no final deste processo. O que foi feito? Nós verificamos, recebemos também ligações de alguns vigilantes que já verificaram lá que está comprovado no processo que houve um depósito do valor à disposição do juiz da 22ª vara, dentro do processo, dos valores devidos para quitar este processo. Então, é importante ressaltar o quê? O valor ele é acreditado lá no processo. Dia 6 de novembro, houve a comprovação. Agora, a gente precisa aguardar o juiz expedir um alvará e, como falei na semana passada, nós estamos com o funcionamento reduzido, o banco dentro da Justiça, que é quem faz todas as movimentações, né, de transações bancárias, liberação de dinheiro, levantamento de alvará, depósitos, ele está fechado, ele está trabalhando internamente. Então, tudo acontece dentro da Justiça. O juiz, a vara manda um ofício para a Caixa Econômica Federal ou para o Banco do Brasil para que seja feito o crédito do valor. Então, este valor ainda não foi creditado para o reclamante, para o sindicato, para fazer o pagamento. Ele está nas mãos do juiz. Então, nós temos que aguardar a liberação do alvará para depois ter o crédito em conta. E aí, a gente, quando tiver o crédito em conta, a gente já começa a recolher aí contas para pagamento. Então, a princípio, estamos chegando ao final desse processo, tá? Doutora, são quantos trabalhadores nesse processo? São 134 trabalhadores. Sem contar, Silva, que esse processo ele foi distribuído em 19 de 2012. É um processo aí que já vem aí, olha, se arrastando há bastante tempo. O sindicato do departamento jurídico não tem medido esforços para poder estar aí agregando isso aí, colocando no processo aí. É tudo em prol do próprio trabalhador. Vamos para a nossa última pergunta aqui, doutora, que é o famoso VIC-TRT. Este processo ainda encontra-se em Brasília, né? Ele está aguardando ainda um julgamento de um recurso extraordinário. Então, é um processo que ainda precisamos aguardar essa fase de conhecimento, Brasília, para julgamento. Ele foi distribuído em 2013 e, desde então,
nós temos feito todo o acompanhamento, mas os órgãos públicos também, é bom ressaltar, eles são obrigados a recorrerem das decisões que são desfavoráveis a ele. Então, aqui, como a gente tem uma condenação de um órgão público, ele tem que recorrer, e por isso acaba que um processo em face de um órgão público acaba demorando um pouco mais, né? A gente tem sentido isso. Ele ainda está sendo julgado ainda lá em Brasília, a gente tem a chamada execução provisória, né? Então, a gente adianta alguns passos do processo, a gente adianta aquela fase de apurar valores da execução, para que, quando ele voltar de Brasília, a gente já ter feito toda aquela fase de cálculos e tudo, que fica mais simples e mais rápido para quando voltar, já está mais adiantado. Então, é um processo que tem uma execução provisória, são aproximadamente 121 vigilantes, mas que ainda aguardam um recurso em Brasília, tá? Aguardando o julgamento de um recurso extraordinário. Ok, doutor. Eu queria só fazer algumas... Posso? À vontade. Até para poder a gente esclarecer, porque a gente tem tido uma demanda grande também, foi até algumas perguntas que a gente recebeu. E agora a gente tem também a liberação do processo Protex Banco do Brasil, mas é o lote 12. Que eu gostaria muito de esclarecer para vocês, trabalhadores que fazem parte desse processo. Houve o pagamento já do processo, que é o quê? A liberação através de um alvará para pagamento, né, repasse aos trabalhadores. Então, a gente tem aí duas situações. O juiz expediu o alvará, o crédito referente a esses valores, eles foram disponibilizados no dia 29 de setembro. Então, quer dizer, houve uma expedição de alvará, até a Caixa fazer o procedimento de liberar o dinheiro em uma conta que pudesse ser repassado aos trabalhadores, então foi dia 29 de setembro. Nós trabalhamos aí, desde o dia 30 de setembro até o dia 20, aí nós ficamos 20 dias, na verdade 2 semanas aí, coletando as contas bancárias dos trabalhadores, tá? Por quê? Porque para a gente fazer o repasse para eles, a gente tem que pegar as contas bancárias. Mas não adianta eu pegar a conta, vou pegar a conta do Vitor e fazer um pagamento. Vou pegar a conta do Silva e vou fazer um pagamento. Não adianta, porque isso é trabalho de formiguinha, um por um, que não adianta, o banco está fechado. Nós estamos aí com o processo da SHIELD, Caixa Econômica Federal, processo que atende os vigilantes ali da Zona da Mata. Esse processo, nós tivemos uma audiência dele ontem, né? Houve uma tentativa, o juiz propôs um acordo entre as partes, não houve sucesso na proposta de acordo, e o juiz, então, remarcou uma nova audiência para o dia 15/12, às 10h50. Né? Nessa audiência, esperamos que o juiz já dá andamento nesse processo. Ainda possivelmente será uma nova tentativa de acordo, né? Não sabemos qual vai ser o instante lá do processo, mas é um processo, Silva, que a gente está com uma certa preocupação com ele, mas ao mesmo tempo com tranquilidade. E por que isso? Nesse processo existe reservas financeiras em poder da Caixa Econômica Federal, que no momento certo será colocada à disposição para pagar esses trabalhadores. E por fim, tão importante quanto informar os processos, é importante dizer que o nosso departamento jurídico trabalha de segunda a sexta, de 8 ao meio-dia. Né? Então, o trabalhador que quiser saber mais sobre algum outro processo, que porventura a gente não falou aqui, ou algum processo também em andamento, pode ligar no departamento jurídico no 3270-1334, né, e procurar lá um dos nossos advogados que vai auxiliá-lo na informação de que pé está o processo, se está finalizando, se está começando, qual é a possibilidade do processo. Tem um recadinho que eu trago aqui do departamento jurídico, pelo seguinte: como os processos nossos, em grande parte, demoram muito tempo, nós temos aqui, por exemplo, no processo da Embraforte CBTU, no processo Protex CBTU, nós pagamos o pessoal, mas existem alguns trabalhadores que nós não conseguimos localizar para fazer o pagamento. Então, vai aí o recado para você que trabalhou
Nesses dois setores, nesse ano de 2010, aí finalizou a sua atividade no ano de 2010 para Embraforte CBTU, ano 2012 para Protec CBTU, você que trabalhou nesses anos finais aí, anterior a essas datas, deve procurar o departamento, e que ainda não recebeu, devem procurar o departamento jurídico para saber se você é parte dessa ação, se existe algum valor a receber. Obrigado, Romualdo. É isso aí é o trabalho do nosso jurídico, é o trabalho dos sindicatos vigilantes que a gente faz aí o dia a dia, né? A gente vê muito, poxa, o que o pessoal lá dos síndicos diretores fazem? Rapaz, esse é o dia a dia nosso, que pode chegar numa ação dessa, nós temos que ir no posto de serviço, conversar com os trabalhadores, fazer assembleia, estar discutindo. Então, a coisa aqui é bruta, né? É pesada. A gente está aí. Agora, muitos falam, viu, o processo aí de 2012, 2013. Gente, isso aí é justiça, né? O que a gente faz, dá entrada no processo e aí anda no ritmo lá que o juiz ou que os advogados da parte deixam, né? Porque começa a embargar isso, embargar aquilo, atrasar um pouco, aí complica. Mas, graças a Deus, a gente sempre sai vitorioso aí. Então, estamos firmes aí. Só para você ter uma noção dessa perspectiva de valor, nós temos processos aí, mais à frente, talvez citado, que chegou aí uma execução de 22, 23 milhões, pagando aí entre 600 a 700 trabalhadores. Acho que a doutora já até tratou desses processos recentemente aqui. Bom, companheiro. Então, o companheiro Romualdo aqui, que vai colocar um pouco, né, essa questão dos nossos direitos que a gente tem que conquistar na justiça, né? Nossos direitos, que muitas vezes nós temos direito, mas se não for na justiça, a gente não conquista. Então, passar a palavra ao companheiro Romualdo, que ele vai estar aí colocando aí um pouco do departamento jurídico de algumas ações. Ok, Silva, e é importante reforçar as razões dessa coluna, que é exatamente para toda a semana, nós que temos milhares e milhares de processos já terminados, processos em andamento e tudo. Então a gente criou essa coluna para semanalmente estarmos prestando conta aos trabalhadores dos andamentos processuais. E hoje também eu quero dar esclarecer um ponto. Na participação passada, eu expliquei a esses trabalhadores de que o sindicato assume a ação dos trabalhadores, que nós chamamos de substituição processual, exatamente daqueles trabalhadores de empresas que falem, que quebram aí, e somem, desaparecem, deixando o trabalhador sem os direitos. Então o sindicato assume essa ação, até porque os trabalhadores normalmente transferem para outras empresas e permanecem com aquele cliente, né? Então a gente já sabe da insegurança do trabalhador tocar por si só uma causa individual, então o sindicato cumpre o seu papel e assume essas ações dos trabalhadores. Mas eu preciso também, Silva, esclarecer para esses trabalhadores um outro ponto que é muito perguntado, existe muita dúvida, né? É que nessas ações o sindicato busca apenas aqueles direitos homogêneos, né? Os direitos tais como horas extras que ficou para trás, adicional noturno, ou às vezes as empresas antes de falirem dá férias ao trabalhador e não paga. Nós não temos essa informação para trazer para a nossa peça principal da ação. Então, esses direitos, o trabalhador tem total liberdade e deve, né, procurar um advogado de sua confiança, os nossos estão aqui à disposição, se assim pretenderem também, e ajuizar para buscar, porque a gente precisa de informações precisas para esse tipo de ação. Então, o sindicato está conduzindo uma ação, a ação principal dos direitos, que é o acerto rescisório do trabalhador, mas essas particularidades, o trabalhador deve procurar um advogado e distribuir uma ação correndo atrás desses direitos. Mas hoje, nós vamos prestar conta de alguns processos aqui em andamento. Nós vamos falar de um processo, VIC e Itaú, um processo que começou no ano de 2013, né, um processo que envolveu aí uma média de 320 trabalhadores. Nós conquistamos essa ação, um valor total aí, em média, de R$ 7.560.000, dinheiro que usamos para pagar os trabalhadores entre o ano 2017 e 2018, né? Também prestamos conta aqui de um processo Ronda Banco do Brasil, talvez um dos processos mais demorados que a gente tem aqui, né?
entre os primeiros processos que o sindicato criou esse instituto, essa busca de direito do trabalhador, né, iniciado em 2006, envolvendo aí mais ou menos 200 trabalhadores, né, um valor arrecadado na conquista da ação aí de R$2.500.000, e já acertamos com trabalhadores aí entre os anos de 2017 e 2019. De mesma forma, um processo Banco do Brasil, CJF, né, esse aqui é o lote 7, também saímos vitoriosos nesse processo, né, os trabalhadores também já estamos em parte desse processo aqui. Acho que é até importante dar uma esclarecida nele, que ele não está terminado ainda, né? Estamos vitoriosos até a essa altura do processo. Mas ainda o banco, por último agora, o Banco Brasil, que está sendo condenado subsidiariamente, já que a CJF não existe, fechou e não tem respondido na ação, o Banco Brasil foi condenado a pagar. Então o Banco Brasil tentou mais um último recurso para tentar virar o processo, sair da obrigação de pagar, perdeu esse recurso e o processo agora entra numa fase já terminativa, já de cálculos finais para fazer o pagamento do trabalhador. Muito em breve estaremos aqui esclarecendo e já divulgando os trabalhadores, né, para que os trabalhadores possam ter ciência de mais esse processo em andamento. Mas já está na fase bem final, já está terminando o processo. E insistimos no informe. Como o sindicato ajuiza essa ação apenas com uma lista de trabalhadores, nós não temos um contato direto com os trabalhadores para que a gente possa pegar detalhes dele, nós também não sabemos onde esses trabalhadores estão. Então é importante que agora, no final dessas duas ações, por exemplo, Vic Itaú, Honda, Banco do Brasil, aqueles trabalhadores que faziam parte desse processo e que ainda não receberam, que ainda estão a receber, entrem em contato com o departamento jurídico para conhecer se estão na ação e se estão, quais são os seus direitos, quais são os seus valores a receber. Paulo, você tem algum abraço aí? Tem sim um abraço aqui, mas antes eu quero responder alguns questionamentos aqui, que alguns trabalhadores estão dizendo que não conseguem informações no departamento jurídico por e-mail. De fato, não vão conseguir mesmo não, pessoal. Acho que é importante que você ligue para a gente no 3270-1334, porque o atendente lá, os nossos advogados, vai fazer uma identificação prévia de quem está ligando, qual é a razão da ligação, até porque é mais difícil passar esse tipo de informação pelo e-mail, né? Então é importante que você ligue, ou venha até o sindicato, caso assim entender, venha ao sindicato, porque é mais seguro e a gente respeita a privacidade daquelas informações. Então, acho que por internet, por e-mail, nós não respondemos, tá ok? Então é isso aí, companheiro. Companheiro, agora, vamos falar um pouco sobre a sindicalização, né, companheiro? A sindicalização só depende de você, né? O sindicato forte se faz com sindicalizado. Então vamos sindicalizar, porque os companheiros viram aqui, né? Isso tudo aqui é a luta em defesa do trabalhador. Não tem jeito, companheiro, não tem jeito. Quem tem que arcar com isso são os trabalhadores, porque os patrões só querem sugar o trabalhador. Vocês veem aqui, o que é lei, eles não estão cumprindo. O que está na convenção coletiva, eles não estão cumprindo. Se não tiver o sindicato lá para brigar com você, companheiro, aí a situação ficou complicada, né? Temos que estar firme, temos que estar lá, junto, e os companheiros filiar. Com a união que nós fazemos a força, companheiro. Não adianta. O cara vir falar, não, mas sindicato é ruim, sindicato... Companheiro, é ruim com ele, imagina sem ele. Quem que vai lá discutir com o patrão numa conjuntura dessa? Quem que vai lá reclamar de reciclagem com o patrão na conjuntura dessa? Quem que vai lá reclamar de 13º numa conjuntura dessa? Por isso a importância do sindicato. Sindicato forte se faz com o filiado. É ou não é, Ailton? Com certeza, senhor. E avisando que é o seguinte, o sindicato aqui nós caminhamos com nossas próprias pernas, ou seja, com aquilo que é arrecadado através dos sócios, né? Nós não recebemos ajuda do governo e nem de patrão. Aqui nós somos totalmente trabalhador aqui, ok? É isso aí, somos um sindicato
independente aí e estamos nessa luta aí para a gente estar brigando aí pelos trabalhadores. Então, é importante isso aí. Olá, pessoal. Boa noite para vocês. Nós estamos aqui mais uma vez com a pauta do Departamento Jurídico, trazendo para você informações sobre os andamentos dos processos. Essa pauta que vai fazer sempre parte das nossas transmissões, para que você esteja sempre bem informado dos andamentos do processo. Até porque os andamentos do processo interessam a você, que é o trabalhador que prestou serviço para alguma empresa e deixou de receber os seus direitos. No que tange à servição, nós temos processo em duas esferas. Nós temos processo na esfera trabalhista, que está sendo tocado pelo Sindicato dos Vigilantes, representando os vigilantes aí que prestaram serviço para a Caixa Econômica Federal. Mas temos também um processo que está em andamento na esfera civil, que é o processo da recuperação judicial. Quanto ao processo da recuperação judicial, ele encontra-se já pós-assembleia, já foi feita a assembleia com os credores, né, e a Serviçam já iniciou o pagamento por etapas baseado em valores. Não sabemos exatamente em que etapa está, até porque o sindicato não tem acesso. Como todo mundo sabe, a Serviçam tem origem no estado do Piauí e, portanto, o processo ocorre na vara civil do estado do Piauí. Estamos acompanhando, até porque temos alguns trabalhadores aqui do estado que fazem parte desse processo, então, dentro do possível, dentro daquilo que a gente consegue acompanhar, entender o processo, a gente vai trazendo informações para vocês. Mas também não podemos deixar de falar de um outro processo aqui, que é da Alfa, Banco do Nordeste, lá quando a Alfa quebrou, né, que prejudicou lá mais de 2.000 trabalhadores. Chegamos a fazer um acordo no processo, a Alfa não cumpriu o acordo, então nós trouxemos o Banco do Nordeste para o processo novamente, a fim de executar a dívida deixada pela Alfa no Banco do Nordeste. Tá? É um processo ainda em andamento, não podemos falar ainda de tempo de finalização, mas posso garantir a vocês que, como foi um acordo firmado com a Alfa e que a Alfa não pagou, a gente já inicia no processo de execução um prazo mais curto. Esperamos também, da mesma forma, estar trazendo para vocês aqui notícias e notícias positivas desse processo. Nós também vamos falar hoje do processo do lote 10, que é o Protex Banco do Brasil. Esse é um processo também já de bastante tempo, mas já estamos aí na reta final desse processo. Agora, no mês de setembro, o último, foi julgado um recurso interposto pelo Banco do Brasil, né, sendo negado pelo juiz, e já o juiz imediatamente já remeteu o processo à vara de origem, que é a fase em que o juiz já inicia o processo de execução. O juiz responsável pelo processo na vara de origem já encaminhou o processo para a contabilidade para fazer os reajustes necessários nos valores e muito em breve estaremos anunciando o pagamento desses valores. Esperamos que não haja mais aí uma manha da empresa ou mesmo do outro credor aí para não ter que pagar o processo. Está na reta final, esperamos que não demore muito, trazemos a boa notícia para você que faz parte desse processo, para que você possa estar recebendo aquilo que é de seu direito. É isso aí, companheiros. Agora nós vamos aí inteirar com as ações movidas para o nosso departamento jurídico, viu? Vamos aí ouvir como anda, como está, né, as perspectivas aí do nosso departamento jurídico. Vamos lá com o nosso secretário-geral, Romualdo Alves. É isso, Silva. E, conforme eu havia dito na nossa última participação aqui, eu disse que muito em breve estaria aqui com boas notícias referente ao lote 12. Né? Naquela oportunidade, nós dissemos que estávamos aguardando a liberação dos pagamentos, o dinheiro já estava disponível, estava aguardando os pagamentos, e que a diretoria faria o esforço necessário para acelerar esse procedimento, e esse esforço foi realizado, né, e a maioria dos trabalhadores já estão recebendo esses valores. Né? Só para lembrar,
o lote 12 é um lote da Protex Banco do Brasil, né, do pessoal que prestou serviço para o Banco do Brasil, né, que iniciou um processo lá em 2014 envolvendo 277 trabalhadores, fazendo uma soma total de valores a ser pago a esses trabalhadores de 7 milhões de reais. Também, de mesma forma, nós já até tratamos aqui, mas essa é uma prestação de conta, Protex Banco Brasil, lote 8. Esse aqui também envolveu 152 trabalhadores e conseguimos aí regimentar, arrecadar aí 8 milhões de reais para pagar esses trabalhadores. A maioria desse pessoal aqui já receberam, mas sabemos que existem alguns que ainda não receberam. E olha, trabalhador, existem alguns casos aqui que é importante que você, que se reconhece no lote aí, e que a gente já anunciou aqui, que você ligou no departamento jurídico e sabe que já está pagando, é verificar se você já mandou a conta sua, já atualizou os seus dados, porque para nós é importante essa atualização, e é com essas atualizações que a gente vai realizando os pagamentos. Antes de eu puxar num outro ponto aqui, eu quero deixar uma coisa clara. Essa semana alguém me perguntou: Romualdo, o que é isso? Lote 10, lote 12, lote 9. Bom, nós identificamos assim por lote porque é uma forma que principalmente Caixa e Banco do Brasil realiza as contratações de empresa, né? Ela, ao invés de contratar uma única empresa para todas as agências bancárias no estado, ela loteia e numera esses lotes e classifica, como por exemplo, nós temos o lote 12, que está numa região do estado, nós temos o lote 8, está em outra região, nós temos, por exemplo, aqui, na questão da Caixa Econômica Federal, que você tem aqui, só para o trabalhador entenda aqui, o lote Centro-Sul, a Caixa chamou de Centro-Sul, é um lote que parte da região central de Minas, avançando para o sul de Minas. E às vezes tem empresa que ganha 2 lotes, 3 lotes, mas nunca uma única empresa vai permanecer com todos os contratos daquela agência. Lembrando que isso é muito mais comum nos contratos firmados Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Bom, uma outra questão que os trabalhadores aqui estão esperando há muito tempo é a questão do processo da MEG patrimonial, a Cefet. Tá? É um processo que já vem arrastando há um tempo, já não há tanto tempo quanto os demais processos, mas envolve aqui 96 trabalhadores, e só para lembrar a esses trabalhadores, o juiz já proferiu uma sentença no dia 31/6, no dia 31/6, o juiz proferiu uma sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos condenando a MEG e a Cefet ao pagamento. Só que o sindicato tomou a iniciativa primeira de recorrer, porque também nesse pedido teria um pedido do pagamento da multa do 477 e multa da CCT. 477 é quando é previsto a multa na CLT, quando a empresa atrasa a homologação, que a homologação ela tem prazo. Hoje, são 10 dias após o vencimento do aviso, que libera o pagamento e libera também a documentação. Então, quando atrasa, é devido uma multa que a gente chama aqui da multa do 477. Então, o juiz na primeira sentença não deu, por isso foi uma sentença parcial, ele não deu, a gente recorreu para isso e descumprimento da convenção coletiva. A convenção coletiva também prevê uma série de multas em caso de alguns descumprimentos. A Cefet também recorreu, mas nessa oportunidade por discordar, porque ela já na primeira instância ela foi sentenciada, né, já que o sindicato só movimenta as nossas ações, trazendo também o tomador de serviço para caso, por exemplo, do caso aqui da MEG, no caso da Protex, no caso de Honda, várias outras empresas aí, a empresa desaparece, então o sindicato, por garantia, por segurança, traz o tomador na ação para que, uma vez condenado a empresa não cumprir, não pagar aquela condenação, a execução então passa para o tomador de serviço. Bom, já na segunda instância, nós revertemos a questão da multa do 477, o juiz, na segunda instância, aplicou a condenação para a multa do 477, assim como a multa da convenção coletiva, e garantiu a permanência da Cefet na ação. Ou seja, a Cefet ajuizou tentando
não ter que pagar, não ser executada, vou fazer uma linguagem aqui mais tranquila para o trabalhador entender, ela ajuizou uma ação para que não fosse executada no processo, no lugar da MEG. No entanto, o juiz entendeu que uma vez que a MEG não pagar, é devida a execução em cima da Cefet. Então, um processo que prossegue, e a gente, mais uma vez, estamos aqui aguardando, porque o Cefet, sentindo-se prejudicada na decisão de segunda instância, recorreu ao TST. Nós estamos aqui aguardando julgamento desse processo. O TST não é o último passo, mas é o último passo em termos de instância, mas é um passo, já está a um passo muito próximo de execuções, um passo muito próximo de pagamento. Vamos aguardar e em breve a gente vai estar aqui noticiando isso e vamos torcer para que com boas notícias. Uma outra questão, na reforma trabalhista, tirou-se a obrigação da empresa em realizar as homologações no sindicato. Por que é importante realizar as homologações no sindicato? Porque o sindicato prepara a sua diretoria, o seu departamento jurídico, para buscar na homologação, para ver se está tudo ok, conforme os direitos do trabalhador. Então, a presença do sindicato na homologação tem esse fim, tem essa razão de ser. Na reforma trabalhista de 2017, foi tirado a obrigatoriedade de que as empresas submetessem a participação do sindicato na homologação do trabalhador, deixando o trabalhador diretamente à própria sorte, juntamente com a empresa. Porém, também a reforma trouxe a questão da força do negociado. Aquilo que é negociado entre empresas e trabalhadores tem força superior à força da legislação. E a nossa direção, num esforço muito grande, garantiu que as homologações onde o trabalhador ultrapasse 1 ano de contrato com a empresa, essas passem pela homologação junto à entidade sindical. Ocorre que algumas empresas, insistindo na tentativa de não querer a presença do sindicato nas homologações de trabalhadores, porque a função do sindicato é exatamente a de não permitir que a empresa lese aquele trabalhador, insiste em burlar a convenção coletiva e fazer as homologações sem a participação do sindicato. Uma grande empresa fez essa manobra aí, envolvendo quase 600 trabalhadores, homologou o contrato de todos os trabalhadores sem a participação do sindicato. O sindicato ajuizou, questionamos essa situação em juízo e conseguimos reverter a situação. A empresa recorreu a instâncias superiores, mas a tendência é de que essa empresa perca essa ação e nunca mais tente enfrentar aquilo que foi posto na convenção coletiva, aquilo que foi legalmente negociado. A convenção coletiva está aqui para ser cumprida e o sindicato negocia para trazer os itens para a convenção coletiva e faz de tudo, um departamento jurídico, o esforço da diretoria para garantir que tudo que está na convenção coletiva seja garantido em prol dos trabalhadores. É isso aí, companheiro. Então aí, companheiros, mais uma vez demonstrando aí a força do sindicato, né? Muitas vezes o patrão assina a convenção coletiva e não quer cumprir. A gente tem que buscar a justiça, né? Então, qual que é a importância que tem aí o sindicato? Muitos falam assim, o sindicato não faz nada e tal. Tá aí, companheiro. O sindicato dando resposta, o sindicato cobrando da empresa e o sindicato chegando junto, hein? Silva, eu acho que é importante reforçar sempre aqui o trabalhador. Se você foi prejudicado, se você teve seu direito tirado de alguma forma, não deixe, ligue para o sindicato dentro do menor tempo possível para que o sindicato possa correr atrás e receber o seu direito. 3270-300, não deixe de reclamar. Não precisa identificar, não. Se você não quiser, não precisa identificar. Traga a sua denúncia e a gente vai correr atrás. Então é isso aí, companheiro. Vamos compreender aí que é importante denunciar. Agora, para o sindicato continuar nessa luta, para o sindicato continuar aí defendendo os trabalhadores aí na questão jurídica, o cara tem que ir. Isso é muito importante, Silvio. Tem que sindicalizar, gente. Isso aí. Porque o sindicato forte se faz com filiado, entendeu? Então, o sindicato é a casa do vigilante. Não é que a sua casa tem que pagar uma água, uma luz para manter a sua casa. Então, aqui é o sindicato. Então, graças a Deus, nós não são financiados por empresa. Então, quem mantém a entidade é você sindicalizado. Vamos fortalecer nosso sindicato, gente. Um abraço. É isso aí, companheiro. Tem muitos vigilantes que a gente vê o vigilante falando, mas talvez não conhece, né? O sindicato não faz nada, isso e aquilo.
Mas, companheiro, senta aí, pega aí então, vai lá discutir com o patrão, vai lá pedir para ele um aumento lá. Vamos ver se ele vai te dar ou se ele vai te dar um aviso, né? Então, a força que tem hoje ainda são as entidades sindicais, que pode aí cobrar da empresa, levar na justiça. Porque hoje até para levar na justiça está difícil. Se você perder a ação, você tem que pagar. Então, fica muito mais dependendo do sindicato. E por que as empresas tentam desmoralizar o sindicato? É para o trabalhador não vir aqui cobrar. Então, companheiro, ó, filie, sindicalize, porque é importante, não é, Romulo? É isso, Silva. Eu estou até aqui pensando o seguinte, fica lá de longe falando, e aí um fala de um, outro fala do outro, eu ouvi falar tudo, mas quem é a diretoria do sindicato? Onde fica o sindicato? Para que serve o sindicato? O sindicato está aberto de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 17 horas, e você não precisa vir aqui só para trazer os seus problemas. Quando esses problemas existirem, pode vir que estaremos abertos para recebê-lo. Mas, não havendo problema, vem conhecer a diretoria, vem conhecer a estrutura do sindicato, vem saber como isso funciona, para que, se alguém um dia chega para você falando do sindicato, você vai dar a resposta daquilo que você viu, daquilo que você sabe. Então, a gente também aceita com muito bom grado a sua visita aqui para conversar com a gente, falarmos um pouco de política, tomarmos uma água, né, que o café não está podendo em razão da pandemia, não pode servir cafezinho mais, mas tomar uma água e bater um papo e nos conhecermos. Agora, companheiro, nesse período de pandemia, só se for necessário mesmo. Bom, companheiro, estamos encerrando aí, né? Primeira live do ano. Queria agradecer a todos e a todas que estão participando aí. Também queria agradecer a audiência. Não podemos deixar aí de convidar os companheiros. Toda terça-feira, às 19 horas, nós estamos aqui, hein? Esse ano de 2021 vai ser um ano repleto aí de novidade, repleto de conhecimento, repleto de entretenimento aí da categoria. Não podemos deixar também que semana que vem nós vamos ter, na sexta-feira, nós vamos ter uma rodada de negociação com os patrões e semana que vem, terça-feira, nós talvez teremos aí uma assembleia. Então já convidando os companheiros para terça-feira, no dia 12, uma assembleia aí para a gente estar avaliando se tiver alguma proposta dos patrões. Conto com você, uma boa noite e um muito obrigado.